Boa noite, sejam aqui todos muito bem-vindos. Nós iniciamos aqui mais uma jornada de nossos estudos aqui na psicanálise. E hoje nós vamos falar aqui de uma temática super importante, super fundamental, que é a escuta psicanalítica. O que é a escuta psicanalítica? O que se trata? E, de fato, principalmente hoje na nossa contemporaneidade. O que de fato o analista precisa estar atento na sua prática? Claro que a escuta, nós sabemos que sempre se trata de perceber essas pequenas nuances aqui do sofrimento do sujeito. Aquilo que de alguma forma traz aqui aquele lugar aonde o sujeito pode manifestar o seu sofrimento, aonde ele possa colocar de alguma maneira todas aquelas questões, aquelas suas dores, que talvez ele não encontre um outro espaço onde ele possa fazer isso com tamanha liberdade. Mas a escuta também analítica, ela está para além desse ponto. Não é só ter um espaço onde o sujeito possa se expressar, não é só um espaço onde o sujeito possa falar, afinal de contas, o sujeito pode falar em qualquer lugar. A escuta psicanalítica, ela traz um aspecto diferente, porque além de ser ouvido, o sujeito passa a compreender-se. E esse talvez seja o aspecto mais fundamental da escuta psicanalítica. Oferecer àquele que fala a possibilidade de ouvir sobre si mesmo e de descobrir aqui engendramentos, aspectos, trechos da sua própria história que trazem muitas vezes sentido para aquilo que o sujeito está atravessando, passando, sofrendo. Então, a escuta psicanalítica, acima de tudo, ela oferece esse lugar. Um lugar onde o sujeito fala e compreende-se. Compreende a si próprio. Compreende os seus adoecimentos, os seus comportamentos. Compreende também as suas dores. E é interessante porque quando vamos percorrendo o estudo da psicanálise, nós percebemos que, acima de tudo, os nossos comportamentos, os nossos atos, são sempre carregados e dotados de um sentido. E talvez esse seja aqui o ponto principal, o eixo central. Qual é o sentido dos nossos atos? Por que eu faço isso e não aquilo? Por que eu ajo assim enquanto gostaria de agir de outra forma? E a partir do momento que tenho a possibilidade de me compreender, de me ouvir, acima de tudo eu tenho a oportunidade de ir me reconstruindo, me ressignificando. E é justamente a partir dessa possibilidade de ser ouvido, de ser aqui escutado, que nós vamos tendo a oportunidade de ir fazendo reedições. Existe um termo na psicanálise que é muito significativo, que é o termo ressignificação. E a ressignificação já traz isso de uma forma que podemos dizer muito profunda etimologicamente, né? Quando temos aqui né? Na linguagem portuguesa, muitas vezes
quer dizer sobre esse processo de fazer novamente, ressignificar. Quer dizer significar de novo, colocar mais uma vez um novo significado sobre a minha história. E esse ponto, ele é fundamental na perspectiva psicanalítica. Porque quem é o sujeito? O sujeito, ele é construção, ele é sobreposição, ele é junção, ele é acúmulo de histórias, de experiências, de traços, de coisas que se somam. O número 1000, ele não é nada mais, nada menos do que a somatória de muitas partes, de pequenas partes, de múltiplas partes. E dessa mesma forma, nós também devemos entender o sujeito como uma somatória de múltiplas partes que fazem um todo. O 1000 seria, então, essa parte que mostra a atualidade do sujeito, mas que foi sendo somatória, consequência, decorrências. Por isso, ressignificar é justamente essa possibilidade de trazer um novo sentido, uma reedição, uma reconvocação para o sujeito ouvir novamente a sua história, o seu ponto de dor, o seu ponto de adoecimento, o seu ponto traumático, a sua dor que se repete, que insiste, que surge novamente e que por alguma forma que o sujeito ainda não descobriu, insiste, persiste e repete na sua história. E talvez o setting analítico ele seja esse local que possibilita para o sujeito, ao falar, e talvez que fale, segundo ele, sem sentido, que fale palavras vagas, que fale histórias, talvez, inicialmente, sem nexo, mas é ao falar que o sujeito vai dizendo sobre si, vai colocando a sua própria história. E ali que o analista, de certa forma, vai ouvindo, vai dizendo, vai ouvindo, vai escutando e também vai através daquilo que ele vai tendo como impressão, aquilo que ele vai captando, vai também criando devoluções para a história do sujeito. Tá? Boa noite para vocês que estão aqui no Instagram, boa noite para vocês que estão conosco aqui no YouTube. Quem está no Instagram, quiser migrar aqui para o YouTube, nós vamos fazer aqui umas projeções de tela que não é possível fazer aqui, então migra aqui para a gente no YouTube. Quem já está aqui conectado conosco, boa noite. A Érica já está conosco aqui, Sandra, boa noite. Valdir, uma alegria ter você conosco. Conceição, o Vicente, Cideles, Laelso, boa noite. Maria, boa noite, que bom. Alice, muito bom. Cideles, agregar mais conhecimento profundo que nos ajudará nos atendimentos clínicos, nos atendimentos analíticos. Muito obrigado, que bom. Seja bem-vinda, Cideles. A Lude, seja bem-vinda. Que bom. Tá? Márcio, seja bem-vindo. Fernanda, uma alegria ter você conosco. Priscila, bem-vindo. Roberto, que bom ter você conosco. Luciana, boa noite, seja bem-vinda aqui conosco, uma alegria. Né? Mas então nós colocamos aqui uma grande pergunta. Né? O que devo, então, escutar? Né? E nesse ponto, nós temos aqui um ponto super interessante na história da psicanálise, que é um ponto assim fundamental
que é aquele momento onde o Freud, ainda nos seus momentos iniciais, começando ainda os teus estudos, principalmente ali se debruçando sobre o fenômeno histérico, o Freud, num dado momento, ainda ali um pouco, ainda sobre ali a grande influência ainda da hipnose sobre o método catártico, que ainda era a grande descoberta do Breuer, né, Dr. Joseph Breuer, com o qual ele escreve em parceria os estudos sobre a histeria, que durou mais de 10 anos de estudo. Num dos atendimentos, uma das histéricas questiona ao Freud que, ao fazer uma série de perguntas ali em torno do método catártico, ela fala: ei, doutor, deixa eu falar o que eu tenho vontade, deixa eu falar o que eu tenho à mente. E nesse momento, essa histérica, chamada Elizabeth Monner, ela inaugura aqui o espaço inédito da psicanálise, esse espaço inédito da escuta, esse espaço inédito da associação livre, né? Esse espaço do percurso analítico, da fala. E esse talvez seja um dos espaços que muitas vezes é um dos lugares e uma das perguntas que mais se questionam, que mais se falam, que mais se perguntam, um dos lugares onde as pessoas mais têm dúvidas, né? Mas será que de fato tem esse assunto para falar durante? Claro que se tem. O sujeito tem demandas incríveis. O setting analítico, quando bem estabelecido, bem proporcionado, bem instigado, bem direcionado, ele é um lugar de uma fala que podemos dizer que ele é quase infinita. Existem silêncios nesse lugar? Claro que existem silêncios. Existem dificuldades? É claro que existem dificuldades. Existem coisas que são super difíceis de serem faladas, de serem expressas. Nós temos mecanismos de defesas, nós temos resistências, nós temos jogos e nós temos adoecimentos, justamente porque nós temos dificuldades de expressar algumas coisas. Mas é aqui que está o grande X da questão. O que o analista deve escutar? Né? O que devo escutar? Quando essa histérica inaugura esse lugar e começa a falar livremente sobre as suas dores, sobre as suas angústias, o Freud percebe que ela, ao falar, e ao falar livremente, produzia muito mais conteúdos, muito mais associações, trazia muito mais lembranças, muito mais riqueza de detalhes do que ao ser perguntada, questionada ou induzida sobre o método hipnótico daquela época. E mais, ela fazia isso de alguma forma mais livre e sobre alguma espécie de consciência, não sobre um método indutivo como era, por exemplo, o método hipnótico. E isso começou a trazer revoluções muito grandes, porque a mente ela é extremamente associativa. Por isso a associação livre. É impressionante como o ser humano tem essa capacidade infinita, isso dita sobre a capacidade neuronal, sobre a nossa capacidade associativa, a nossa cadeia, a nossa rede neuronal, é uma coisa impressionante. Basta que nós falamos sobre um pequeno elemento e a coisa
flui, a coisa vai, a coisa segue. Quando o sujeito começa a falar, e isso é impressionante, sempre alguma coisa nesse seu discurso escapa. Quando nós falamos, nós sempre falamos mais do que desejamos ou menos do que desejamos. Sempre falamos mais para lá, mais para cá, mais do que devemos, menos do que devemos. Alguma coisa escapa, nós resistimos em alguma coisa, nós esquecemos alguma coisa, nós ironizamos alguma coisa, nós fazemos tudo aquilo que mais tarde vai ser tudo teorizado. Nós fazemos lapsos, nós fazemos xistes, nós temos esquecimentos, nós associamos uma ideia a outra ideia, que leva a outra ideia. Por isso que simplesmente ao rememorar uma lembrança, uma cena, o sujeito desencadeia uma série que o Freud nem chama de associativa, ele chama de superassociativa. Justamente por toda essa capacidade. E é justamente ao falar que nós temos que ter o sujeito ao dizer, nós temos que ter essa capacidade de escutar isso que escapa. Essas pequenas palavras, assim como Freud foi percebendo ali no discurso da histérica, que haviam lembranças que ela trazia na sua fala, no seu discurso, que eram super importantes, super significativas. E é a isso que o analista precisa estar atento. A essas pequenas, grandes falas que muitas vezes o sujeito se defende, que muitas vezes escapa ao sujeito, que muitas vezes o sujeito esquece, que muitas vezes o sujeito também resiste. Né? E, acima de tudo, a escuta, ela tem também uma importante função. Que função é essa? A função da escuta. Ela não é somente um conhecer sobre, mas ela se trata também de promover no analisando, né, uma transformação em direção em um vir a ser. Isso é fundamental. Todo mundo que procura análise também está buscando alguma espécie de transformação, alguma espécie de mudança. Então, acima de tudo, a escuta, ela tem essa função, né? Não só essa condição de promover aqui no sujeito essa possibilidade dele conhecer um pouco mais sobre si mesmo, a sua história, os seus movimentos repetitivos, mas também gerar nele transformações. Quando o sujeito fala e se ouve, se conhece, muitas vezes ele também cai em si. Ele começa a entender a sua própria realidade. Ele começa a entender os seus próprios movimentos, as suas próprias jogadas, os seus próprios conluios, ou seja, a forma como ele se movimenta, como ele joga com fulano, com ciclano, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com os amigos, com os colegas de trabalho. E o fato dele ir se conhecendo vai gerando e vai promovendo nele também uma série de pequenas transformações em um vir a ser. Existe uma frase do Freud que ela é fundamental e muito conhecida,
Eu gosto muito de reproduzir ela no alemão, porque ela é bonita de dizer, me escapou. Sonoricamente, ela é muito bonita, né? Que é Woher war soll ich werden? Né? Aonde era o isso que advenha o eu? Aonde era o id que advenha o ego? As transformações do vir a ser, o conhecer sobre, também se trata disso. Se trata justamente do sujeito que, ouvindo a si próprio, ouvindo seus movimentos, ouvindo a sua história, percebendo, começa a fazer movimentos diferentes. Começa a fazer rupturas dos seus habituais modos de ser. Isso são transformações magníficas, que só são possíveis a partir do momento que o sujeito começa realmente a ouvir-se. E a escuta psicanalítica é esse lugar que proporciona aqui essa grande mudança, essa grande alteração. Toda essa conceituação da escuta no campo analítico, ela abarca no mínimo 2 planos. Tá? Primeiro, de uma comunicação primitiva, que nós vamos falar, o que é super interessante, e o da escuta das narrativas do analisando. Tá? E, claro, das interpretações do analista. O que isso aqui é interessante? Tá? Por que 2 planos? O que se dita aqui de uma narrativa, de uma comunicação primitiva? Né? Primeiro, quando o sujeito começa a entrar em análise, e isso é super interessante, nós devemos ter em mente sempre aquilo que o Freud foi desenvolvendo mais tarde, em toda a sua teórica, que é o conceito da transferência, aquele conceito que foi percebido inicialmente, tá, na relação do Breuer com a Ana O, tá? E que depois o próprio Freud experimenta no caso Dora. As relações transferenciais, a mola mestra da psicanálise. A partir do momento em que o sujeito de fato entra na análise, que ele começa a se abrir, começa a se perceber, começa a dizer realmente sobre si, ele também começa a endereçar, a direcionar para o analista essa sua comunicação primitiva. O que dita isso, essa comunicação primitiva? As suas formas, as suas necessidades mais pessoais, mais íntimas, que começam a ser reproduzidas também e demandadas aqui no vínculo analítico. Aquilo que ele também demanda fora de outras pessoas, como a atenção, o carinho, a admiração, ele começa a trazer isso também de pequenas formas, de pequenas maneiras, também para dentro da análise. Né? Até mesmo com as suas pequenas conquistas. Às vezes ele começa a fazer grandes mudanças na sua história e começa a trazer isso ali para análise, muitas vezes tentando reproduzir uma tentativa de obter o olhar, a admiração, o reconhecimento tal qual ele gostaria de ter tido dos pais. A reprodução de uma comunicação narrativa, uma comunicação e uma narrativa primitiva que ele gostaria de ter tido. Então é super importante
o analista sempre ter isso em mente, tá? A escuta no campo psicanalítico, ela abarca isso, esses dois planos, essa comunicação primitiva do analisando, que passa a ser direcionada, que passa a ser colocada, que ele coloca ali quando ele diz, olha, mas eu tento me comunicar com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com fulano, com ciclano, com meu chefe. O que da mais íntima e primitiva história do sujeito está ali impresso e grita para ser escutado, ouvido e interpretado. Nós devemos sempre ter isso em mente. Se nós somos sempre essa somatória de coisas, de impressões, de experiências, então podemos dizer que sempre há alguma coisa de uma ordem um tanto quanto primitiva que nós buscamos, que nós nos referenciamos e que nós nos pautamos sempre. E basta que passamos a ouvir, a escutar bem a história do sujeito, para que nós percebemos ali, na sua fala, na sua narrativa, esses pontos principais, primordiais, que estão ali presentes, cristalizados das suas experiências, para que a gente possa perceber, né? E a partir disso, dessa comunicação primitiva, dessa escuta, dessas narrativas, buscar interpretar todas essas questões ali presentes. Bom? Muito bom. Continuando aqui nossas considerações, quem tiver alguma pergunta, por favor, faça. Quem estiver aqui conosco no Instagram, quiser fazer perguntas, a gente migra aqui para o YouTube, clica aí no link da bio, migra aqui para o YouTube, nós estamos fazendo inclusive a apresentação de tela aqui, que é super interessante, tá? Quem tiver alguma pergunta, vai colocando no chat aqui que nós vamos responder essas dúvidas aqui sobre a escuta psicanalítica com muita alegria, tá bom? Pois bem, nessa escuta, tá, nós devemos considerar aqui muitas coisas, tá? Existem pontos que são muito interessantes e que também devem ser observados, tá? A linguagem corporal pode ser observada, né? Existem pessoas que se retraem, mas isso não deve ser utilizado unicamente ou exclusivamente como ferramenta, porque nós sabemos que na psicanálise a fala, a palavra é a principal ferramenta, né? A escuta da linguagem, né? A oniroide, né? Através das imagens visuais, né? Nós podemos aqui explorar o que o sujeito imagina, os devaneios que ele tem, aquelas narrativas místicas através de alguma metáfora que ele conta, algumas alucinoses que eles podem ter e todo mundo de alguma forma as tem, os sonhos, que é aqui uma grande, uma via régia ao inconsciente, né? E claro, a escuta da própria conduta, né? Das dificuldades que o analisando tem no seu dia a dia, na sua história e tudo aquilo que ele vai colocando como as suas próprias dificuldades. Além do mais, as escutas também dos efeitos contratransferenciais. E esse ponto é fundamental para qualquer analista, tá? Mas quando se trata de escuta analítica, não basta somente ao analista aqui interpretar
corretamente. E muitas vezes no início da prática analítica, os analistas, principalmente inicialmente, têm muitas vezes uma sede por interpretação, por querer dar respostas, por querer colocar todas as questões para o sujeito, querer responder rapidamente às demandas do sujeito. Interpretar, não basta somente interpretar corretamente as situações, mas é importante que as interpretações sejam sempre eficazes, produzam alguma coisa no analisando. Muitas vezes o analista entende, ele capta o que está acontecendo. Mas se o analisando não capta, é indiferente essa interpretação. É fundamental que o destino que a interpretação tenha seja eficiente na mente do analisando, seja clara para o analisando e não para o analista. Tá? Então não basta só interpretar corretamente, ouvir, escutar a história do analisando, mas que ela seja, claro, acima de tudo, para o analisando. Tá? Isso é super importante. Né? E claro que nesse cenário nós temos que levar em conta a regra de ouro da psicanálise. Né? Fale livremente, associe. Né? E o Freud coloca aqui, tá, em 1912, uma frase super importante, que ele diz: não devemos atribuir uma importância particular a nada daquilo que escutamos, sendo conveniente que prestemos a tudo a mesma atenção flutuante. Uma das regras fundamentais, as recomendações técnicas. E ele pretende, a partir disso, colocar aqui, enfatizar a importância do analista ao escutar, né? Não estar ali na sessão e se prender a uma coisa em específico, não estar ali com julgamentos, ou muito menos com uma escuta selecionada, com assuntos que lhe interessam ou que sejam talvez mais fáceis para que ele possa lidar. Eu costumo dizer que muita coisa na sessão a gente pode denominar como lixo terapêutico. Pessoas que precisam falar e falam, mas muito daquilo que às vezes é dito na sessão é lixo terapêutico. É necessário que o sujeito produza conteúdos, fale para que alguma coisa no seu discurso escape. Para que ele fale mais para lá, mais para cá, mais para cima, mais para baixo, mas que fale, para que alguma coisa escape. E a gente precisa estar atento àquilo. E muitas vezes o analista não precisa interromper a fala de um analisando porque percebeu um ato falho, um lapso, um esquecimento, ou porque ele acha ali uma intervenção, ou porque ele se presta atenção numa determinada fala e o sujeito continua falando e ele prestou, se fixou naquilo e esqueceu o resto do discurso do sujeito. Não se prendam a isso. Porque algumas coisas que são fundamentais na história do sujeito, e aquilo que é fundamental, não se preocupem, vai retornar. E com a atenção flutuante, isso vai ser percebido novamente pelo analista. E isso vai se repetir na sessão número 10, na sessão número 15, na sessão número 20, e aí sim, talvez isso, somado com tudo aquilo que você já ouviu, ao ser interpretado, recolocado,
para o sujeito em diversos pontos, sobre diversas situações diferentes, passam a fazer mais sentido para ele. Então, a atenção flutuante é essa possibilidade, tá? De ir ouvindo, ir escutando o sujeito e, com o tempo, ir aqui junto com ele, produzindo sentido em toda essa história que o sujeito apresenta. Tá bom? De um modo geral, a escuta e a atividade interpretativa do sujeito, elas vão ter 3 aspectos na mente do analisando. Tá? Primeiro ponto, gerar aqui uma curiosidade. Tá? Segundo ponto, reflexão. E terceiro ponto, transformações. Gente, a escuta sempre vai levar o sujeito a esse caminho. Sempre. Tá? A partir do momento que o sujeito começa a ser escutado, ele começa a ouvir-se, isso gera nele curiosidade. É impressionante quando o sujeito é tocado, quando ele traz lembranças sobre um determinado aspecto da sua história, como que isso vai gerando curiosidade sobre outros pontos, principalmente quando aquilo faz sentido na história do sujeito. Quando uma interpretação passa a ser assertiva, quando o analista traz um ponto da vida do sujeito, ou escuta, ou ouve, e aquilo é interessante, aquilo faz sentido, faz ruptura, traz transformações na vida do sujeito, isso gera nele mais curiosidade. Automaticamente o sujeito traz mais conteúdos. Ele pensa mais, ele reflete mais. Isso faz movimentos na vida do sujeito. Segundo ponto, isso traz muitas reflexões, né? Eu lembro de muitas sessões em que, em uma específica, que uma analisando, e isso foi super engraçado, né? Em que numa situação ela quase se meteu numa grande confusão, que era típico dela, e no momento ela parou e pensou assim, porque a gente foi analisando todas essas situações, como que de alguma forma ela se metia nessas confusões todas, e aquilo fazia parte de todo o movimento dela. E numa sessão ela falou assim, olha, eu parei diante dessa situação e pensei, puta merda, como é que eu vou explicar isso pro Bruno? Né? Então, é interessante essas questões, porque em algum momento a escuta, o escutar, o conhecer, também traz muitas vezes essa capacidade de reflexão para o sujeito. Opa, peraí, eu estou fazendo merda aqui. Né? Como é que eu vou explicar isso aqui de novo? Né? Eu agora, conhecendo sobre mim, conhecendo sobre a minha história, como é que eu vou explicar-me diante de toda essa situação? E a reflexão gera esse terceiro ponto, as transformações para o sujeito. Tá bom? Bacana. Vamos lá. Maria Lima, boa noite, seja bem-vinda. Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Cidinha, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Kelly é uma amiga de muitos anos. Luzia, seja bem-vinda. A Sandra, muito bom. Entendeu a imagem do pássaro, muito bacana, é isso mesmo, tá? É sempre aqui uma gaiolinha aberta, tá, Sandra? Porque mesmo aberta ainda tem algumas pessoas que insistem em residir dentro dela, né? Mesmo estando aberta. E do lado de cá é uma pintura de um amigo meu, chama-se Luiz Fernando, mora em Baia, na Monique,
na Alemanha, né? Ele que fez esse quadro aí para mim. Tá na Bavária, né? Então, é ele que fez esse quadro. Então, é essa a ideia mesmo. Tá? Ok, a Larry aqui, boa noite, seja bem-vinda. Tá? Muito bom. Marco, boa noite, seja bem-vindo. Tá? Uma alegria ter você conosco. Que bom que a imagem tá legal, fico feliz, tá? Laelso, durante a fala... realizar uma pergunta durante a fala do analisando é prejudicial nessa escuta ou pode melhorar? Elcio, é muito interessante a sua pergunta. Isso vai muito do momento, tá? Muitas vezes nós precisamos ter aqui uma sensibilidade, um tato muito interessante, tá? Às vezes é importante deixar o discurso seguir, tá? Porque às vezes pode emergir coisas que a interrupção pode paralisar. Então precisa ter aqui uma sensibilidade de deixar ou a coisa seguir em frente ou paralisar. Essa é a grande sensibilidade do analista, tá? Muitas vezes, dependendo do discurso, realmente necessário fazer um corte, uma intervenção, uma interpretação, se você percebe que aquilo é produtivo para a análise do sujeito. Tá? Se não, deixa a coisa acontecer. Se o sujeito já tem essa capacidade de percepção, deixa ele continuar o discurso, paralisando, né? Às vezes eu até utilizo uma metáfora, assim que a pessoa termina, eu falo, olha, consegue rebobinar a fita? Volta ao que você disse, ao que você falou, consegue, né? Até mesmo para o sujeito perceber. Tá? E aí ele começa a pensar, cai a ficha. Tá? Então, às vezes é interessante a gente deixar, ficar com aquilo, porque surgem coisas interessantes, às vezes é necessário a gente dizer, opa, esse é o ponto. É uma sensibilidade, a análise é essa construção. Então, depende muito da própria capacidade da pessoa, tá bom? É bem interessante, tá? O Márcio gostaria da explicação sobre o terceiro analítico. Vamos lá. Márcio, sobre esse ponto aqui, sobre esses 3 aspectos, né? Seria essa a sua pergunta, sobre as transformações? Você me responde, eu volto à tua pergunta assim que você colocar aqui a tua resposta, tá bom? Vamos seguindo adiante, enquanto o Márcio vai colocando aqui, tá bom? Bem, o que é interessante, tá, é que a interpretação, ela não unicamente se ocupa de tornar consciente os tropeços do conflito inconsciente aqui entre as pulsões e também as defesas, porquanto ela também vai aqui assinalar os significados, as crenças, as ideias, os afetos, né? E também as transformações que vão se processando e vão visando a introduzir o paciente, a pessoa mais importante com que ele jamais poderá lidar, que é com ele mesmo. Afinal de contas, por que nós dizemos aqui com a pessoa que ele jamais poderá lidar? Qual é a grande descoberta sobre o sujeito que o Freud faz? Tá? O sujeito, o ser humano, não é senhor da sua própria morada. Tá? O sujeito não é senhor da sua própria morada. Então nós percebemos que há alguma coisa que rege aqui o sujeito.
o inconsciente, as suas pulsões, né? E nós percebemos que isso tem uma regência tão forte que passa a determinar os modos, as ações, as formas que o sujeito começa a se comportar, a lidar. Então, a análise, ela visa fazer isso, começar a apresentar para o sujeito, né, esses conflitos, esses tropeços, essas formas que muitas vezes são desconhecidas para ele e que ele foi construindo ao longo da sua própria história, mas que ditam sobre formas inconscientes. O sujeito muitas vezes não tem consciência dessa própria forma ou dessa própria maneira de ser, de comportar-se e de também agir diante do outro, diante da sua própria história, e vai fazendo ali toda essa a construção de crenças, de ideias, de defesas, de afetos, que muitas vezes criam aqui inúmeros obstáculos na vida do sujeito em direção àquilo que ele também deseja. Bom, mas mais do que uma aqui decodificação, tá? Opa. Deixa eu voltar aqui um minuto. Mais do que uma decodificação do conflito pulsional, a escuta é consequentemente a interpretação consiste na construção de novos sentidos e novos significados e também na nomeação, na construção, tá? Das velhas, bem como das novas e das difíceis experiências emocionais do sujeito. E é interessante porque isso não deve ser influenciado e nem confundido com os propósitos do analista. Por isso, aquela regra de ouro que nós precisamos voltar aqui mais uma vez, lá nós dissemos sobre a atenção flutuante, aqui a gente deve relembrar a neutralidade, tá? Então, nós devemos lembrar de algumas coisas que devem ficar de fora, por exemplo, amizade, sedução, confissão, aconselhamento, uma série de coisas que vocês já sabem pelo percurso de vocês, pelos estudos. No manual da técnica psicanalítica do David Zimmerman, por exemplo, isso é muito claro, vocês podem buscar lá recomendações técnicas. Para quem quer ler no original, 1912, tá? No texto freudiano, Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, vocês vão ter tudo isso lá de uma maneira muito clara, tá? Não devemos influenciar no desejo do analisando, tá? Ele deve ser livre para fazer as suas próprias escolhas, para fazer as suas próprias conclusões, para fazer a construção do seu próprio devir. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. O Márcio colocou aqui, gostaria da explicação sobre o terceiro analítico. Um terceiro sujeito que surge entre analista e analisando, um terceiro entre dois. Márcio, interessante, tá? Eu também quero estudar um pouco mais sobre esse artigo, tá? Eu vou lhe pedir que você possa me enviar esse artigo também, que eu tenho interesse em saber, em ler também, até me aprofundar sobre isso, tá? Esse terceiro
Eu me arriscaria aqui, pelo conhecimento que eu tenho, dizer que seria a relação transferencial. Tá? Poderia ser lido dessa forma. A relação transferencial talvez poderia ser esse terceiro, tá? Mas não vou prolongar, porque não sei do que se trata. De fato, gostaria de ler mais sobre, para poder responder aqui com tranquilidade, tá? Então, eu peço que você me envie, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail no comentário e você pode, por favor, me encaminhar, tá, a esse artigo que eu gostaria de ler e responder com muita alegria a essa sua pergunta, tá bom? A Ângela tem aqui uma pergunta também sobre transferência positiva e negativa, isso é super interessante, tá, Ângela? São dois tipos de transferências que podem surgir e que também podem se confundir, tá? É bem interessante. Eu penso que a gente poderia até, Ângela, fazer depois uma transmissão sobre transferências, tá? Inclusive, no próximo mês eu vou fazer uma transmissão, um pequeno curso, onde a gente vai falar sobre transferências. Vai ser super interessante. Mas quero sim falar sobre essa temática. Me recorda, me provoca para que a gente fale sobre isso, tá bom? Maria Lima recorda uma coisa super interessante aqui. Quando criança, ouvi o pai dizer que quando falamos primeiro para nós. Hoje entendo o que ele dizia. Quando fala, eu me escuto isso mesmo, né? A análise, ela tem justamente essa possibilidade, né? E quando o analista, de alguma forma, promove esse ambiente, um setting voltado para isso, né? Acolhedor, mais silencioso, mais perceptivo, isso proporciona no próprio sujeito essa capacidade de ouvir a si próprio, né? É interessante quando as pessoas já entram na análise, tem ali uma condição de percepção maior, como elas automaticamente já se percebem, né? Eu tenho uma analisanda que é incrível a percepção dela sobre os lapsos, os atos falhos, os xistes, que ela fala assim, Bruno, olha o que eu falei, meu Deus do céu, olha eu me comprometendo, né? E mesmo assim ela não deixa de falar, ela não resiste, ela continua produzindo, ela fala, ai meu Deus, me entreguei aqui agora. Ela mesma percebe-se, e isso não é resistência, não faz resistência ao discurso, né? É interessante, tá? É possível, tá, Maria, análise com surdos e mudos, análise em libras, tá? Inclusive tem em Itaúna, eu lembro de um psicanalista que conheci, chamado Ricardo Pimenta, ele está fazendo uma especialização justamente para a escuta com isso, tá? A linguagem existe ali, independente da não produção aqui, da fala e propriamente dito. Então é possível, sim, já existem muitas pessoas se especializando aí nesse ramo, tá bom? Até que o próprio analisando chegue no seu próprio eu, e não dos outros, que são suas próprias decisões, então, e se transformar. Olha, tem uma metáfora, Sandra, que o Freud utiliza, que é aquela metáfora como se fosse uma cebola, né? Vai se tirando camadas. Análise é isso, tirar-se camadas, tá? Ir possibilitando um desnudamento, ir retirando coisas e tirando camadas, possibilitando o sujeito em direção àquilo que poderíamos chamar de nó do eu, tá? Ao centro do seu próprio eu, tá bom? Bem, fazendo tudo isso, nós vamos, claro, e chegando aqui a todas essas possibilidades de ir escutando, ir direcionando o sujeito a
ir ouvindo e, claro, chegando a um ponto importantíssimo na escuta, né? Quais são os aspectos mais importantes na escuta que vão ficar aqui como alguns termos, algumas terminologias para que vocês também possam aí pesquisar e possam também ir aumentando aí o conhecimento, instigando o conhecimento de vocês sobre a psicanálise, tá? Aspectos importantes, né? Ter essa capacidade negativa, saber suportar também tudo aquilo que vai sendo ouvido, tudo aquilo que vai sendo dito, tudo aquilo que vai sendo depositado sobre o analista, tá? É muito importante, por exemplo, aquelas pessoas que vão atender consecutivamente, ter um espaçamento, saber os analisandos ali que demandam um tempo, uma energia maior, uma atenção maior, espaçar, enfim, tá? Capacidade negativa para suportar todas aquelas demandas que são endereçadas, direcionadas para nós. Atenção flutuante, né? Essa capacidade de ir ouvindo diversos aspectos que vão surgindo ali ao longo do discurso do sujeito, sem se prender exclusivamente a um ou ficar ali tentando elaborar alguma coisa e acabar perdendo o resto do discurso, do analisando, tentando você na sua mente elaborar alguma coisa, né? Utilizar a própria intuição, não uma intuição de dizer vou por esse caminho, não é disso que se trata. Ter a intuição de, ao escutar, ao conhecer a singularidade, ao entender ali esses aspectos, captando a história do sujeito, percebendo, conhecendo sobre algumas coisas, intuir alguns aspectos sobre a história do sujeito, né? Utilizar ali um clima que também proporcione ali essa construção positiva de um setting analítico que possibilite toda essa abertura para os insights, vértices afetivos, cognitivos e também afetivos, né? E, claro, o ato interpretativo em si é, sobretudo, estabelecer aqui um laço com as verdades. Porém, um analista deve levar em conta que a verdade também pode aparecer sobre diversas dimensões, né? De modo que o ideal seria poder fazer juntamente com ou analisando uma construção dessas dimensões, né? E, claro, para finalizarmos aqui, eu gostaria de encerrar com uma pequena provocação também aqui do nosso grande Lacan, né? Que ele diz que cabe ao analista reinventar também a psicanálise, não a grosso modo, claro que ele diz isso aqui dentro de uma perspectiva ética muito grande, e cabe a cada analista reinventar a maneira de manter a psicanálise viva, né? Isso é super interessante, principalmente na nossa contemporaneidade. Claro que isso tudo aqui, só essa frase merece aqui uma live à parte, porque são contextos éticos, são contextos históricos, são contextos que guardam aqui toda a história da psicanálise numa pequena frase, né? Mas a escuta na psicanálise, gente, é sempre essa possibilidade de oferecer para o sujeito, né, esse lugar onde ele possa colocar as suas dores, colocar aqui as suas questões, descobrir um lugar que gera
aqui esse espaço de curiosidade, esse espaço de reflexão, mas, acima de tudo, esse lugar de transformação para o sujeito. Tá bom? Para finalizar, vou responder aqui a pergunta da Lilian. Né? Quando analisando, tem uma fala recorrente, repetitiva sobre determinado ponto, mas resiste em aprofundar quando abordado, devemos insistir ou esperar. Lilian, super interessante a sua pergunta, tá? Tem uma metáfora que é muito interessante, assim, que é uma metáfora da casa, né? Sempre que a gente vai trabalhar com a psique humana, com a subjetividade humana, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande, uma cautela, uma ética muito grande. Existem coisas que sustentam o sujeito, tá? Como se fossem pilares, como se fosse uma casa. Lembra uma casa, quando está sendo construída, que eles fazem só aqueles pilares de sustentação, só aquelas coisinhas de concreto, né? Aquilo é o que sustenta a casa. Um prédio, quando tem aquele esqueletinho, né? Aquilo é o que sustenta o prédio. As paredes são só proteção e divisões. Tá? Você pode tirar todas as paredes, mas aquilo aquelas vigas, aquelas estruturas, aqueles pilares são o que sustentam toda aquela construção. Se retira aquilo, vai ruir. Né? Então existe alguma coisa na neurose, no adoecimento, na defesa, que adoece, mas que sustenta também o sujeito. Tá? Por isso que aquela noção de cura na psicanálise, como a noção higienicista, como uma coisa que sai totalmente, ela é um pouco controversa, porque existe alguma coisa da neurose, na organização subjetiva da neurose, da psicose, da perversão, que também faz sustentação à organização subjetiva do sujeito. E se você tira, claudica, cai, rui, desaba. Então precisa ir sabendo lidar com essa questão. Tá? Durante o atendimento, você vai tendo a sensibilidade, se o sujeito suporta, se ele tem condição, se está na hora de mexer ou não, porque existem também resistências. E, claro, tem pessoas que vão querer evitar algumas dores. A análise não é um local que muitas vezes vai se evitar a dor, vai se encontrar com a dor, atravessar a dor para aprender a lidar com ela, quando ela surgir futuramente nas reedições do sujeito. Tá? Então, muitas vezes temos que saber esperar, temos que, muitas vezes, saber insistir, saber provocar, né? É sempre um método que nós nos deparamos com alguma coisa que nós também não sabemos como lidar. O set analítico é sempre isso, é sempre um local inédito, é sempre alguma coisa onde nós também devemos sempre nos perguntar, nos questionar e avaliar, diante daquela singularidade, diante daquele momento, diante daquilo que o sujeito é, diante daquilo que ele apresenta, diante daquilo que você sabe, das técnicas que você tem, e se você avança ou não naquela questão. Tá bom? Espero que eu possa ter respondido a sua questão. Pois bem, quarta-feira que vem, como é véspera de feriado, nós não teremos live, tá? Nós teremos, então, daqui 15 dias, o nosso próximo encontro aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro aqui para discutirmos mais conceitos da psicanálise. Muito, muito obrigado, uma boa noite para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.